Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Essa aula que eu vou dar hoje, ela era referente ao período de férias do André. Mas como a gente teve Covid, a gente ficou afastado aí quase um mês por conta disso, né? Porque teve a quarentena do André. Aí no final da quarentena do André, eu e meus pais pegamos Covid. Então, a gente teve que postergar essa aula. Mas hoje, a gente vai falar sobre um relato na Bíblia que é muito conhecido de vocês, que é o relato de Gênesis 1. Quando vocês escutam falar sobre Gênesis 1, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? A criação, né? A criação de Deus. E sempre que a gente escuta falar sobre Gênesis 1, a gente sempre tem aquele debate: o mundo foi criado ou houve uma evolução sobre o mundo? Então a gente tem grandes palestrantes que defendem tanto um lado quanto um outro, mas dificilmente a gente vai ouvir uma exposição sobre o que o livro de Gênesis realmente tem a nos dizer, né? Tem a nos ensinar. Isso porque em Gênesis 1 a gente tem um problema sério, que é o problema da exegese, porque a gente já tem uma pergunta anterior. A gente quer saber, o mundo foi criado ou o mundo foi evoluído? Então a gente passa a interpretar Gênesis através dessa nossa pergunta, mas a gente esquece de perguntar o texto que ele quer realmente nos dizer. Quando a gente faz a exegese de Gênesis, né, principalmente de Gênesis 1, quando a gente pergunta para o texto quem foi o autor desse texto, para que ele foi criado, qual o intuito do autor ao criar esse texto e como ele se aplica a nós, a gente vai ver que o relato da criação ele não é um relato central de Gênesis 1. Não há uma centralidade na criação dentro de Gênesis. Gênesis sempre vai apontar ao Criador. A Bíblia nunca vai apontar a centralidade da obra criada. A Bíblia sempre vai apontar ao Criador. Então, quando a gente começa a estudar Gênesis 1 e a gente passa a ver que a centralidade não é a criação, mas é o Criador, então a gente vai ter a certeza de algumas doutrinas centrais para a nossa fé que elas já são apontadas desde o primeiro capítulo da Bíblia. Então eu peço que vocês abram a Bíblia comigo em Gênesis 1, para que a gente faça a leitura desse texto. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, lhe agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Lhe agradeço porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é justo. Eu peço que o Senhor me instrua agora, nesta aula, para que eu possa pregar aquilo que o Senhor me revelou, para que eu possa me ater somente às Escrituras, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, como o texto é longo, a gente vai fazer aquele esquema de leitura muito conhecido, consagrado pelo André, que cada um... André ou Pedro? Que cada um vai ler um versículo, né? Então, eu vou ler o primeiro, André o segundo, Pedro o terceiro, e assim sucessivamente. Aí depois do Mateus o Jean, e aí assim vai. Tá bom? E a gente vai ler até o versículo 4 do capítulo 2. Porque uma coisa importante é porque o relato de Gênesis 1 ele não acaba no capítulo 1. Ele vai acabar no versículo 4 de Gênesis 2. Essa é a leitura natural do texto, né? A gente tem que entender que a Bíblia não foi dividida ela não foi escrita em capítulos, né? Ela foi escrita em texto corrido. Então, quando a gente lê o texto corrido de Gênesis, a gente vai ver que a leitura natural de Gênesis 1 é que ele acabe no versículo 4 do capítulo 2. Então, para a gente ter esse panorama completo, a gente vai ler até o 4 do versículo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
de árvores frutíferas, e deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relvas, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: haja luminária no firmamento celeste, para fazer a separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra, e assim fez. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus expôs a extensão dos céus para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Foi a tarde, amanhã, o dia quarto. Diz também Deus, enche os seus olhos de serem vivos, voem as aves sobre a terra, sobre a terra. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, e animais domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem. Na imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E a todos os animais selvagens, a todos os animais do céu e a todos os seres vivos que nasceram sobre a terra, toda a planta verde que não comer. E assim fez. E Deus viu tudo quanto fizeram, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com vossa semelhança. No sétimo dia, Deus realizou a cumprida a obra que realizara. Esse dia descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou. E nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Até o 4, desculpa. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que tudo criou. Amém. Então, esse é o relato da criação. E aí, quando a gente vai fazer essas perguntas ao texto que eu falei para vocês, né, quando a gente começa a fazer exegese, por exemplo, quem foi o autor de Gênesis, vocês sabem? Moisés. Qual que é a grande obra de Moisés relatada? Não o grande escrito dele, né, mas como ele aparece na Bíblia, né? Ele aparece indo resgatar o povo de Deus ali do Egito. O povo de Deus estava 400 anos no Egito. Então, o povo de Deus tinha as doutrinas egípcias arraigadas no coração deles. Porque o povo de Deus estava 400 anos dentro de uma terra a qual não acreditava em Deus, a qual Deus de Israel não havia se revelado a eles. Então, quando Moisés começa a escrever o texto de Gênesis e o Pentateuco de uma forma geral, Moisés está escrevendo para aquele povo ali que Deus resgatou, que era o povo de Israel. E quando a gente começa a enxergar a cultura egípcia que nos é apresentada na Bíblia, que nos é apresentada pela história, nós vemos que a cultura egípcia apresentava a criação como deuses. Então, a obra criada, como o sol, como os animais, eram os deuses do Egito. Então, Deus se apresenta ao seu povo como criador daquilo que eles estavam adorando como deuses. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus manda aquelas 10 pragas
para o Egito. E essas 10 pragas, elas remetem, algumas dessas pragas, elas remetem aos deuses que os egípcios adoravam. Então Deus está se mostrando ao seu povo: eu sou o Criador, eu domino tudo, inclusive aquilo que eles falam que são deuses, mas são obras criadas. E na Bíblia a gente pode dividir a Bíblia em 4 grandes acontecimentos, que é a criação, a queda, a salvação e a nossa redenção para os céus, né? E quando a gente olha para o livro de Gênesis em específico, nós temos esses 4 grandes acontecimentos. Nós temos a criação, nós temos a queda. Em Gênesis 3, nós temos já o apontamento a Jesus Cristo. E a história de Abraão com Isaac remete, como a gente vê em Hebreus 11, remete que quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele já acreditava na ressurreição, por isso que ele foi cumprir a ordem de Deus. Então, no livro de Gênesis, nós já temos esses 4 grandes acontecimentos. Muita gente, principalmente nessa teologia coaching, né, que ela é a mais nova, ela é a nova teologia da prosperidade da nossa geração, parece que quando eles pregam, eles acreditam que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo Testamento, né? Por mais louco que isso pareça ser. Só, nossa, Deus era mau, então o Antigo Testamento a gente desconsidera inteiro, porque ele não serve mais para nós, porque nós vivemos na Nova Aliança. Isso é uma grande mentira, porque desde o primeiro capítulo de Gênesis, Deus se revelou como um Deus bondoso, um Deus justo e um Deus que estabelece padrões para o seu mundo. E acaso não houvesse a criação, acaso não houvesse a queda, acaso não houvesse a salvação, nada da Bíblia faria sentido. Então, o livro de Gênesis ele traz verdades tão fundamentais para a nossa fé, que é muito importante que a gente esqueça um pouco da criação, se ela foi evoluída ou não, para que nós entendamos para que a obra foi criada. Por que Deus fez esse relato? E quando a gente vai olhar para esse primeiro capítulo aqui de Gênesis, a gente vai ver a queda, né? Principalmente ali no segundo capítulo, né? Mais em específico. A gente vê a queda. Só que se teve a queda, teve a salvação. Mas muita gente sequer sabe do que foi salva. Então, as pessoas elas esquecem o Antigo Testamento e elas passam a não entender as verdades fundamentais da Bíblia. Porque é ali, no relato da criação, no relato da queda, que a gente vai entender sobre o que a gente foi salvo. A gente foi salvo da ira de Deus, porque Deus irou sobre o pecado. E Deus se voltou contra a humanidade. Por isso que era necessário que ele enviasse seu Filho Jesus Cristo, como é descrito em Gênesis 3,15, para que ele nos salvasse. Só que muita gente acha que foi salva do pecado. Foi salva do pecado também, mas foi salva contra a ira de Deus. Muita gente acha que foi salvo de sei lá o quê, porque não se apegam às escrituras do Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que tem pouquíssima doutrina nova na Bíblia. Há uma interpretação do Antigo Testamento. Porque os escritores do Novo Testamento, eles tinham a Bíblia deles para ler, e eles liam. Eles não falaram contra o Antigo Testamento, eles interpretaram o Novo Testamento. O Antigo Testamento. Então, em Gênesis 1, já no primeiro versículo, Deus se apresenta, o narrador vai apresentar Deus como Criador. E não há uma apresentação de Deus, né? Fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí ele passa a descrever o mundo que Deus criou. E quando a gente já vai lá para o final do texto, né, em Gênesis 1, 26, a gente vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Isso é um ponto extremamente importante do livro e um ponto central, a criação do homem com imagem e semelhança de Deus. Porque isso atribui vários significados para nós, hoje, né? Porque se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, se o Marcelo, se o André é a imagem e a semelhança de Deus, o Pedro, isso deve ter algum significado para a gente, né? E aí, quando a gente passa para a teoria darwiniana, a gente vai ver que ele fala que o mais apto vai sobreviver. Isso implica em várias coisas para a gente. Porque se o mais apto vai sobreviver, isso implica que eu não tenho que amar o meu próximo. Isso implica que eu devo competir com o meu próximo, porque eu preciso sobreviver. Então, nesse sentido,
a ideia que Hitler pregava sobre eugenia, se eu paro para pensar na ideia do mais apto, que ele tem que sobreviver, essa é uma ideia coerente com a teoria darwiniana. Porque eu tenho que extinguir os mais fracos para que a Terra se fortaleça dos mais fortes, dos mais aptos. Só que isso não é a teologia bíblica. A teologia bíblica não prega a ideia do mais apto, né? A teologia bíblica prega a ideia do amor ao meu próximo. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, isso implica que eu mereço respeito, isso implica que eu mereço amor, isso implica que eu devo amar o André, porque o André é um representante de Deus na Terra, assim como eu. O André é um dominante sobre a criatura, sobre a obra criada. Mas isso também vai ter uma outra implicação, que a lei de Deus é gravada nos nossos corações. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, os atributos divinos que Deus atribuiu a nós, como justiça, bondade, interpretar se aquilo é algo bom, se aquilo é algo mal, exercer a dominância sobre a obra criada, isso são atributos divinos que Deus atribuiu somente ao homem, somente ao ser humano. E aqui, só fazendo um rápido parênteses, né, sobre o relato da criação do homem, existe um pastor chamado Anderson Silva, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. É um pastor maluco. Se vocês seguem uma página chamada... Como chama a página dele, André? Esqueci o nome. Machonaria, alguma coisa assim. Por favor, já deem um follow nessa página, porque só tem heresias dentro dessa página. Em uma pregação sua, ele diz que Deus criou o homem. Cara, isso é tão absurdo que... Porque no versículo 27 fala, Deus criou o homem, homem e mulher os criou, né? E aí depois no relato vai falar que a mulher foi tirada da costela de Adão. E aí ele vai fazer um panorama com as ordens que Deus dá às pessoas do casamento, né? Então, o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher deve se sujeitar ao seu marido, assim como os crentes se sujeitam a Jesus Cristo. Mas ele vai um pouco além. E ele fala que a mulher, ela deve adorar ao homem, assim como a igreja adora Jesus Cristo. E ele tira isso, porque ele fala que Deus criou o homem e o homem criou a mulher. A mulher é uma obra criada do homem. Então, essas interpretações esdrúxulas do Antigo Testamento levam a esses pontos de vista, assim, absurdos, né? Então, se vocês seguem esse pastor, ele fala que ele faz um trabalho de resgate à masculinidade bíblica. Não, ele não faz um trabalho de resgate da masculinidade bíblica, ele faz um trabalho de adoração e devoção ao homem. Na casa dele deve ter foto do Brad Pitt, do Stallone. Maluquice, assim, é maluquice o que esse cara diz. E como a gente tem, agora voltando, né, à nossa aula, só fazendo esse breve parênteses, e quando a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos esses atributos de Deus gravados em nosso coração. Isso é bem perceptível, principalmente para aquelas pessoas que fizeram direito. Vocês vão entender um pouco mais desse meu ponto. Não existe crime ou não existe coisa errada se não está na lei. Eu posso matar uma pessoa, mas se não tiver na lei, aquilo não vai ser um crime. Eu não vou ser condenado se não tiver uma lei anterior àquele meu ato. Mas isso não é o que acontece na Bíblia. Porque o homem ele já foi criado com a lei de Deus e essa lei já foi gravada no seu coração. Todo homem nasce com direitos naturais inerentes a ele. Então, quando Caim vai e mata Abel, Caim é punido. Quando a gente começa a ler o relato de Gênesis e Êxodo até a criação dos 10 mandamentos, a gente tem diversas punições ao longo desses capítulos. Porque todo homem tem a lei de Deus gravada em seu coração e todo homem sabe distinguir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, por isso que Deus puniu Caim quando ele matou Abel. Porque Caim já sabia e já tinha a perspicácia de entender que aquilo era bom e que aquilo era uma obra má. Então, os famigerados direitos humanos,
eles não são uma obra do nosso século, eles não são uma obra contemporânea nossa. Os direitos humanos, eles são inerentes à nossa personalidade quando Deus nos criou. E aqui a gente tem uma concepção de direitos humanos, né, que foi muito idealizada, principalmente agora nessa era mais conservadora, que são os direitos dos manos, né? Mas, na verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade. Os direitos humanos, eles não nascem para proteger bandidos. Os direitos humanos, eles são uma obra da criação de Deus. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esses direitos que nós temos à vida, assim, quando Caim matou Abel, ele tirou esse direito à vida de Abel, por isso que Deus o puniu. Nós temos o direito de ser respeitados, só que a Bíblia vai além. Nós temos o direito de ser amados. E nós temos o dever de amar também o nosso próximo. E tudo isso está exposto no relato da criação. E no capítulo 1, Deus também vai apontar para algumas relações que existem, né? Existe a relação de Deus para com sua obra criada. Existe a relação de Deus com o homem, a relação do homem com as criaturas e a relação interpessoal do homem, né? Que ali era o casal, Adão e Eva. E essas relações, elas vão simbolizar não, mas elas apresentam como o mundo de Deus existem padrões. Porque Deus se relaciona com toda a sua obra criada. Deus cuida de toda a sua obra criada. Deus criou algo bom, Deus criou algo justo. Isso se perverteu por causa do pecado. Mas essas relações, quando elas foram criadas, eram relações boas, eram relações que elas eram equilibradas. Então, o mundo de Deus é equilibrado. Isso é algo que Deus já apresenta para a gente no primeiro capítulo. Ele se apresenta como um Deus bom, porque quando ele cria o homem, ele vê que o homem estava infeliz porque não tinha sua companheira, então Deus cria a companheira para o homem, para que ele fique bem e para que a glória dele se espalhe pela terra. E passado esse relato da criação, né? Quando a gente passa a estudar a Bíblia, né, a gente vê que tem as confissões de fé, os catecismos, que eles vão responder algumas perguntas inerentes à nossa fé. Quando a gente vê o Catecismo Maior de Westminster, que é o catecismo que a Igreja Presbiteriana assina, a primeira pergunta, é um catecismo muito bom, recomendo a leitura, inclusive, exceto a parte do pé do batismo e algumas outras coisas. Mas a primeira pergunta é: qual o fim supremo e principal do homem? Alguém sabe? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim supremo do homem. Então eu peço que vocês abram a Bíblia comigo em Salmo 73, versículo... Salmo 73, do 24 ao 28. Salmo 73, do 24 ao 28. Aqui o salmista, ele está fazendo um relato, né, dos ímpios, que ele está vendo os ímpios ali se vangloriando, andando com as suas BMWs, né, e ele ali como levita, fazendo um trabalho difícil, e ele começa ali a falar sobre essas coisas, né. Salmo 73, ali dentro do Salmo 115, Salmo 23, é um dos salmos que está estampado na parede de todo mundo, né? Então vamos ler do 24 ao 28. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre.
Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Põe a minha confiança no Senhor para proclamar todas as suas obras. Então aqui o salmista, depois de todas as suas indagações e conclusões, ele vai concluir que Deus é bom, que Deus é justo, e que pela criação, pelo relato da criação, Deus, após a queda, Deus se volta para os seus, né? Deus ira-se contra o pecador. Deus é irado contra o pecador. Isso é uma verdade fundamental bíblica também. Porque se não houvesse a ira de Deus, não era necessário o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Se todos iriam ser convertidos, mesmo aqueles que são contrários à obra de Deus, por que Deus enviaria o seu Filho, Jesus, ao mundo? Por que Deus enviaria o seu Filho para a morte, para a dor? Por que Deus rebaixaria o seu Filho, que era Deus, para ser um ser humano, se todos iriam se salvar? Então aqui o salmista faz esse relato que a vida dele é para a glória de Deus, porque Deus se revelou a ele. Então por isso que o salmista vai fazer esse relato. E também, eu peço que vocês abram a Bíblia comigo agora em Romanos 11, a doxologia, né, do livro de Romanos, grande. Romanos 11, nós leremos do 30 ao 36. Leremos. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar a misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrado. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar a sua misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, e a ele seja glória eternamente. Amém. Como que Paulo chegou a essa conclusão que todas as coisas são dele, para ele, até o final dos tempos, né? Certamente Paulo era um escritor inspirado por Deus. Mas certamente Paulo também tinha sua Bíblia ali, né? E quando a gente vê o relato de Gênesis 1, nós vemos que Deus não se apresenta como um Deus submisso à sua criação, mas Deus se apresenta como um Criador que espera que sua criação o adore. Então Paulo remete aqui a Gênesis 1, porque quando Paulo fala que todas as coisas são dele, Paulo está falando, olha, existe um Criador, tudo que ele criou é dele. Quando eu crio alguma coisa, essa obra criada é minha, não é de mais ninguém. A obra que Deus criou é dele. E Deus não criou essa obra para que ela ficasse solta no espaço. Deus criou essa obra para que essa obra o glorificasse. E aí, se a gente volta a um capítulo de Romanos, a gente vai ver em Romanos 10, onde estava tendo toda aquela discussão dentro da igreja, o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria comer, o que a gente deveria beber. E Paulo vai falar assim, até a nossa alimentação tem que ser para a glória de Deus. Mas como que eu vou saber se eu estou comendo para a glória de Deus? Como que eu sei se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, né? Se eu oro antes de comer, se eu oro antes de trabalhar, será que isso implica que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Eu acho que isso faz parte do pacote, né? Mas eu acho que isso não seja a centralidade da glória de Deus. Né? A nossa oração anterior, para que nós agradecemos a Deus por aquela oportunidade de trabalho, por aquele prato de comida, para que nós façamos bom uso daquilo que Deus nos dá. Mas a centralidade de nós glorificarmos a Deus é quando a nossa vida como um todo, ela transborda Deus, ela transborda Jesus Cristo. E nós fazemos isso através do conhecimento de Deus. Porque quando Deus cria a sua obra,
ele manda o homem conhecer a obra para que o homem dominasse a criação. E assim como o homem deve conhecer a criação naquele momento, hoje nós devemos conhecer a Deus através daquilo que ele se revelou para nós. Naquele momento, Deus se revelou ao homem através da sua criação. Hoje nós temos a Escritura completa. Mas nós só podemos glorificar Deus com a nossa vida através do conhecimento de Deus. Nós não conseguimos glorificar Deus sem conhecer a Deus. Eu não consigo falar assim, olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu não conheço a Deus, né? Eu não poderia falar que eu conheci o Arthur antes de eu conhecê-lo, né? Isso não faz sentido, né? Então, para que a nossa vida glorifique a Deus como Ele quer, nós devemos conhecer a Deus. E aí sim a gente vai saber que todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. Porque cada vez que a gente vai conhecendo a Deus, cada vez que o nosso relacionamento com Deus ele vai se aprofundando, é algo impressionante, porque a nossa vida passa a ser voltada para o Evangelho, a nossa vida passa a ser voltada para Jesus Cristo. Todos os nossos atos, seja o nosso trabalho secular, seja o nosso trabalho dentro da igreja, seja qualquer coisa que a gente faz, a gente sabe que aquilo que nós estamos fazendo é porque Deus nos deu força, porque Deus é gracioso e bondoso e misericordioso para com a gente. Deus não criou a gente para ser rico, pobre, magro, gordo, preto, branco. Deus criou a gente com uma única finalidade, que é adorar a Ele. E nesse livro de Gênesis, a gente aprende sobre esse caráter bondoso, piedoso e justo de Deus. Porque Deus se revelou à criação. Deus cuidou de toda a sua obra criada e Deus cuida de toda a sua obra criada até os dias de hoje. Por isso que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos voltar a ter esse contato direto, para que nós pudéssemos ser salvos da ira dEle. Era só através desse sacrifício de Jesus Cristo que nós poderíamos ter isso. E aqui, voltando para o começo de Gênesis, né? A gente fiz essa mistura aqui na aula, por causa de um versículo, porque a gente vai voltar a Gênesis 1, mas a gente vai também a Gênesis 1, 26, tá? Gênesis 1 e Gênesis 1, 26. Quando a gente vai para Gênesis 1, fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando a gente vai para o versículo 26, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebam que isso não está no singular, está no plural. Então Deus está ali conversando com alguém. Com quem Deus está conversando? A Trindade. O conselho da Trindade já nos é apresentado em Gênesis 1. Deus já se apresenta como um Deus triuno em Gênesis 1. Quando a gente vai para João 1:1, Jesus vai se revelar como esse Deus criador, né? Então vamos ler João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando a gente faz essa interpretação de Gênesis 1, a gente vê que as doutrinas fundamentais da nossa fé, elas estão expostas já no primeiro capítulo da Bíblia. O relato central de Gênesis não é a criação, mas é o Criador. Por isso que Deus já se apresenta como um Deus triuno. Existem diversos homens piedosos que eles vão estudar, e eles devem estudar, sim, a criação como um todo, porque é nosso dever entender e cuidar da criação, se a obra de Deus ela foi criada ou evoluída. Mas isso não é o ponto central de Gênesis. O ponto central de Gênesis não é se veio primeiro a galinha ou o ovo, mas o ponto central de Gênesis é quem criou. Como criou, isso não é importante. Por isso que existem... é importante como que Deus criou, mas não é um ponto central
de Gênesis, tá? Tanto que você vai ter homens piedosos como Adalto Lorenzo, que vai defender o criacionismo, você vai ter o Craig, que vai defender o evolucionismo. E são homens dotados de capacidade técnica. O Marcelo já falou, não, Craig não. São homens dotados de capacidade técnica, são homens que Deus cuida para que eles apresentem coisas boas para a igreja, né? É óbvio que a gente vai concordar mais com um, mais com o outro, isso é normal. Na obra de Craig tem algumas coisas meio malucas, né? Mas também tem muita coisa boa. No Adalto Lourenço também tem muita coisa maluca. E agora, já partindo para o fim da nossa aula, né? A gente vai acabar um pouquinho mais cedo hoje. Mas quando há uma implicância que nós somos representantes de Deus na Terra, de fato, a criação, a evolução, ela deixa de ser algo central do livro, né? Porque isso passa a ser a centralidade da nossa fé. Porque nós temos o Criador, nós somos representantes do Criador, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E nós devemos espalhar a glória de Deus sobre a terra, né? Porque Deus diz, crescei e multiplicai, para que a glória dele fosse espalhada por todos os 4 cantos da terra. Para que a glória dele enchesse o mundo. Isso hoje a gente faz através da pregação, porque a nossa guerra não é através de armas, né? Nós não devemos pregar o cristianismo através de leis. Nós devemos pregar o cristianismo através de Jesus Cristo. O cristianismo não é algo imposto, o cristianismo é algo pregado. O cristianismo é uma obra da Trindade. Você prega e o Espírito convence. É assim que funciona o cristianismo. O cristianismo não funciona através da imposição de leis. Então, aqui fazendo outro parênteses, se você, nessa eleição de 2022, for votar num candidato, não vote num candidato que utiliza o cristianismo como charlatanismo. Você vai ver diversos políticos entrando nas igrejas, diversos políticos tomando o púlpito das igrejas. Cara, isso é uma blasfêmia. O púlpito da igreja não é política. A obra de Deus não é política. Nós vemos a centralidade da obra de Deus é o próprio Deus. Deus não criou a sua obra para que Deus não enviou seu Filho Jesus Cristo para que ele fosse imposto às pessoas. Então, tomem bastante cuidado com isso. Tá? Nessas eleições, não vote em candidatos que utilizem o nome de Deus para se promover. O nome de Deus não é para a promoção de políticos. O nome de Deus é para a sua própria glória. Para isso que nós pregamos o Evangelho. E, meus irmãos, nós, como representantes de Deus na terra, nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos cuidar do nosso próximo, nós devemos amar o nosso próximo. E isso parte de dentro da igreja. Se nós não cuidamos dos nossos irmãos que estão na igreja, se nós não amamos os nossos irmãos que estão do nosso ladinho ali, como que eu vou amar toda a obra de Deus? Como que eu vou me preocupar com toda a obra de Deus? Então, cuidem dos seus irmãos e amem a Deus sobre todas as coisas. Espero que essa aula tenha sido valiosa para a vida de vocês.